compartilhando aqui com vocês o curso de Soft Starter. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a preferência de vocês pela EAD Tecnologia. Farei rapidamente aqui uma breve apresentação sobre o meu currículo. Eu sou tecnólogo em automação industrial, né, licenciado em matemática e física. E em relação à parte técnica, eu fiz os cursos técnicos de eletrônica, eletrotécnica e telecomunicações. Atuo no segmento de educação há cerca de 12 anos e exerço coordenação em algumas escolas técnicas aqui do Rio de Janeiro, certo? Bom, sobre o nosso curso de Soft Starter, né, na verdade a Soft Starter é um dos módulos eletrônicos que trabalham exatamente no controle de motores elétricos. No caso, a Soft Starter vai ser empregada para que a gente possa fazer uma partida mais suave, né, com consumo menor de corrente em motores de indução, tá ok? Inicialmente, a gente vai fazer uma breve revisão dos métodos de partida para motores trifásicos e, posteriormente, nós entraremos no assunto das soft starters, né? Falaremos sobre parametrização, modos de instalação, né, aplicações, entre outros dados importantes, principalmente para aqueles que trabalham diretamente com esse tipo de módulo eletrônico, tá ok? Bom, toda vez que a gente vai partir um motor, né, a configuração, o comando mais simples é chamado comando de partida direta, onde simplesmente a gente vai pegar o motor elétrico e vai energizar diretamente na rede, tá? O grande problema desse tipo de escolha para energizar o motor é justamente o alto consumo de corrente de partida. Então, o que a gente tem que ter em mente? Que na hora que tu vai tirar o motor da inércia, que você vai energizá-lo, existe uma tendência natural do consumo de corrente ser muito alto, e isso, na verdade, além de gerar um baque na rede, vai a longo prazo reduzir também o tempo de vida útil do seu motor, né? Em situações como essa, de consumo de corrente muito alto na hora de partida, você pode ter um dispositivo de proteção que, se não for muito bem dimensionado, ele pode desarmar, certo? Não por um caso de curto-circuito ou sobrecarga, simplesmente porque ele identificou, digamos assim, ele confundiu a corrente de partida com uma corrente de curto-circuito ou uma corrente de sobrecarga, né? E acabou desligando o teu circuito sem querer, digamos assim, tá? Rapidamente, tá? Falar com vocês sobre a questão do comando. Aconselho a vocês, se não tiverem feito comando elétrico ou não souberem nada sobre essa parte de comando, que façam, na verdade, um outro curso, né, que existe aqui disponível na nossa plataforma, que é o curso de comando elétrico, para que você tenha uma ideia exatamente de como fazer a montagem deste circuito, certo? E aqui, basicamente, o que nós vamos ter, né? O diagrama chamado diagrama de comando, que é o diagrama que aciona a chave magnética chamada de contatora, para que essa chave magnética possa vir a acionar o nosso motor, tá certo? E aqui a gente se atenta, num primeiro momento, para as proteções, né? Esse contato 95 e 96 é um contato de um relé térmico que é utilizado para proteger esse nosso motor contra a sobrecarga. As nossas botoeiras de desliga e liga motor, tá certo? A bobina da nossa chave magnética, que é a contatora, e o nosso chamado contato de selo. Então, na verdade, nós teremos a corrente elétrica, se tudo estiver certo, passando pelo nosso contato do relé térmico, passando pela nossa botoeira normalmente fechada, chegando até esse nó aqui, ó. E nesse nó existem dois caminhos alternativos. Ou ela vem pela botoeira, né? Ou ela vem por esse contato auxiliar da nossa contatora. Inicialmente, né, como os dois são abertos, nada funciona. Você não tem a sua bobina sendo energizada. Se você fechar aqui essa botoeira, ó, a botoeira 3 e 4,
a corrente elétrica tem caminho, aciona a bobina da contatora, a nossa chave magnética fechando, nós podemos perceber aqui na parte de cima do nosso diagrama de força que a alimentação das 3 fases chegam até o nosso motor, tá ok? Lembrando que esse contato aqui, que é um contato auxiliar desta contatora, vai fechar, tá certo? E criar também um outro caminho alternativo para a corrente elétrica magnetizar essa contatora, essa bobina da contatora. Isso a gente vai estar utilizando, porque como isso daqui se trata de uma botoeira, depois que você tirar o teu dedo, parar de acionar, ela vai voltar a abrir. E se não existir esse contato aqui chamado de contato de selo, você vai acabar desmagnetizando a tua bobina de contator e automaticamente o seu motor vai acabar desligando, tá certo? Bom, então a gente tem aqui uma parte que seria interessante que vocês pudessem pausar o vídeo para dar uma leitura, ou posteriormente consultar esse material na plataforma, para você agregar um pouco mais no seu conhecimento, certo? Então, só para a gente finalizar, o grande problema da partida direta é o pico de corrente, que esse motor vai ser exposto na hora da sua partida, né? Naturalmente ele vai ter esse pico de corrente, e isso vai levar, né, a uma sobrecarga na tua rede, além de reduzir o tempo de vida útil do seu motor. O outro método de partida que nós vamos ter para tentar diminuir, na verdade não eliminar, mas tentar diminuir essa corrente de partida tão brusca assim para o motor e para a rede, é a partida em estrela triângulo, tá certo? A partida em estrela triângulo, nós vamos referenciar aqui um motor trifásico de 6 pontas, tá? Onde esse motor vai permitir que você faça o fechamento em triângulo ou o fechamento em estrela, tá ok? O fechamento em triângulo, você na verdade vai estar preparando o seu motor para uma tensão de 220, e no teu fechamento em estrela, tu vai estar preparando o teu motor para 380. Então, qual é a ideia de você realizar uma partida em estrela triângulo, né? Inicialmente, você vai conectar o seu motor, você vai fechar o seu motor para ele trabalhar na configuração em estrela. Ou seja, né, vai prepará-lo para receber 380. Só que você irá conectá-lo em uma rede de 220. Então, o que vai ocorrer? Se você prepara o motor para 380, mas você só fornece a ele 220, ele não vai ter a capacidade de absorver essa corrente de partida, ele não vai conseguir ter a alimentação correta, né, casada junto com o fechamento, para que ele possa absorver essa corrente alta na hora da partida, tá ok? Só que é o seguinte, depois que o motor estabilizar, depois que ele fizer, né, esse primeiro momento dele de partida, ele pode entrar em sobrecarga, pois vai estar trabalhando com uma tensão abaixo da tensão do seu fechamento, tá certo? E aí a gente troca a ligação de estrela para triângulo, né, que é a ligação de 220, para que a gente possa casar tanto a ligação com a tensão de alimentação, né? E aí, né, logicamente, que o grande intuito do circuito que será montado vai ser fazer essa conexão, né, essa transferência da ligação em estrela para triângulo de forma rápida, de forma que eu não tenha meu motor ficando desenergizado, para que ocorra, né, desenergizado por um período de tempo significativo, para que ocorra essa mudança de ligação, tá certo? E aqui rapidamente, né, a gente fala um pouquinho sobre como fechar em triângulo e como fechar em estrela. Aqui nós temos a representação das 3 bobinas do motor, né? E aí os inícios são numerados como 1, 2 e 3, né? Os fins como 4, 5 e 6. Eu conecto o terminal 1 ao terminal 6, o terminal 2 ao terminal 4 e o terminal 5 ao 3, né? Ou 3 ao 5, tá beleza? Existe uma outra maneira de você escrever isso, que é você deixando essas bobinas em um formato de triângulo, por isso que a gente também batiza essa ligação de triângulo.
Em algumas literaturas, né, os técnicos também podem chamar isso daqui de fechamento em delta, tá bom? Não existe problema nenhum. E o fechamento em estrela, a gente vai alimentar os inícios dessas bobinas, né, que seriam o 1, o 2 e o 3, e realizar o fechamento, a conexão entre os pontos 4, 5 e 6, né? Faríamos aqui um curto-circuito entre esses 3 pontos, tá ok? Lógico que para você fazer a identificação dessas bobinas quando não existe demarcação, né, você fazer essas identificações em placa de motor, não cabe aqui ao nosso curso de Soft Starter, né? Mas o ideal seria o curso de comando elétrico para quem não viu ou ainda tem dificuldade com relação a esse tópico de fechamento de motores, certo? A nossa ideia de estar apresentando aqui para vocês inicialmente a partida em estrela triângulo é para mostrar um dos métodos de partida que visam, né, diminuir essa corrente na hora que o motor está partindo, para que depois a gente possa fazer um comparativo com a Soft Starter e conseguir entender o porquê da utilização dela e a vantagem da utilização da mesma, tá? Então, aqui no caso, a gente ainda vai ilustrar um pouco mais como a gente encontraria o circuito, na verdade, dessa tarefa, que é o estrela-triângulo montado, tá? Vou pedir para que vocês lembrem, principalmente da quantidade de dispositivos que está sendo empregada aqui. A gente tem 3 chaves comutadoras, né? Temos aqui um temporizador e ainda temos 2 botoeiras, certo? Mais um relézinho térmico aqui, ó, ok? Então, se a gente for fazer a contagem básica, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dispositivos, tá? Por que eu peço para que vocês olhem para cá e lembrem dessa quantidade de dispositivos? Porque quando a gente aplicar a Soft Starter, você vai ver que o tamanho do circuito, né, vai ser muito menor, vai ser muito mais compacto, certo? Então, até para você poder analisar o circuito, fazer a montagem, fazer a manutenção, a gente vai citar isso como vantagem, tá certo? Então, aqui, basicamente, de novo, nós temos um conteúdo que seria interessante que vocês pausassem o vídeo para poder dar uma olhada, tá? Para acrescentar mais ainda dentro do conhecimento de vocês. E aqui a gente mostra, né, o circuito como ficaria. E além, né, falei da quantidade de dispositivos, mas também se atentem à quantidade de conexões, tá? A gente tem aqui uma quantidade relativamente alta de conexões, quando principalmente a gente for comparar com a própria Soft Start. Bom, aqui nós temos o diagrama, ali nós vimos montado, né, uma visão prática da coisa, que é como a gente encontra esse diagrama, tá ok? Fazer rapidamente aqui uma breve revisão com vocês, para quem não viu ainda, não sabe, vai sentir um pouco de dificuldade com a parte de comando elétrico, mas a gente vai tentando equalizar, tá? Esse, na verdade, aqui, ó, W1, V1 e U1, e V2, U2 e W2, na verdade, simbolizam os números 1, 2 e 3, 4, 5 e 6 do motor. Mas por que você está botando aqui W, V, U? Da onde saiu essa nomenclatura? Essa nomenclatura, ela é uma nomenclatura padrão de um dos fabricantes mais populares que existem na parte de motor elétrico, que é a WEG, né? Na verdade, a WEG é líder nessa parte de motores elétricos, na minha opinião, a melhor de todas, tá? Acredito que na opinião de mais de 90% dos técnicos seja muito igual a mim, e ela utiliza essa nomenclatura padrão dela, de ao invés de numerar de 1 a 6, utilizar esse código com as letras W, V e U, né, e a numeração 1 e 2. Mas, o que eu vou mostrar aqui para vocês, né? Vamos imaginar no primeiro momento que a contatora de número 1 e a contatora de número 2, elas estejam energizadas.
Então, o fio 1 do seu motor, né, o terminal 1, ele vai vir aqui, ó, vai passar pelo disjuntor motor, que é a proteção, vai vir pelo contato de força de K1, vai vir pelo contato de força de K2 e vai ser conectado, né, diretamente ao V2. Né? Então, o V2 simboliza o fio de número 6 e o W1 o fio de número 1 do teu motor. Então, eu tenho a conexão de 1 com 6. Tá? O V1, que é a mesma coisa que o 2, ele vai vir por aqui, ó, se a gente for analisar, e vai chegar até esse ponto, que é o U2, tá? Então, na verdade, eu tenho 2 com 4, tá certo? E o U1, e se a gente for acompanhar aqui o diagrama, ó, ele conecta com W2. Então, na verdade, eu tenho aqui o terminal 3 com 5, tá certo? Então, isso garante, né, que quando eu tiver as contatoras de número 1 e 2 energizadas, eu estou fechando meu motor para trabalhar na ligação triângulo. Perfeito? E quando eu fechar o meu motor em estrela, quando que isso vai acontecer? Quando eu tiver as contatoras de número 1 e 3 energizadas, porque nós vamos perceber que esses terminais aqui, ó, 4, 5, 6 do motor, eles vão ser curto-circuitados através de K3, tá certo? E aí, eles sendo curto-circuitados, a gente faz aquela conexão entre as extremidades da bobina e nós temos a ligação em estrela. Então, na verdade, o nosso diagrama elétrico, o nosso diagrama de comando, ele vai conseguir, num primeiro momento, energizar a contatura de número 1 e 3 para que meu motor funcione em estrela na hora da partida. Normalmente esse tempo aí é um ajuste de 10 a 15 segundos para que isso ocorra, tá? E posteriormente ele vai desenergizar a contatura 3 e energizar a contatura de número 2, vai fazer essa comutação para que eu troque da ligação de estrela para a ligação em triângulo, tá? Só rapidamente aqui, já que a gente está no embalo, né? Esse F1 seriam os fusíveis para fazer a proteção do circuito contra curto-circuito. Eles são dotados com o intuito de proteger o circuito, os condutores, os dispositivos que fazem parte. E aqui embaixo a gente tem um disjuntor motor, tá? Que é um disjuntor especial voltado para motores elétricos e vai fazer tanto a proteção contra a sobrecarga contra o curto-circuito, caso seja necessário, tá? Caso seja necessário. Bom, aqui é só o diagrama de comando, né? Como a gente encontra isso daí. Uma das maneiras de montar isso, tá certo? Esse circuito aqui, que é o circuito dele de força, nós acabamos de falar anteriormente. No diagrama de comando, a gente tem um contato aqui do relé térmico, uma botoeira normalmente fechada, né? E vamos dizer que daqui para cá, né, o nosso circuito se assemelha muito a uma partida direta, como a gente já havia falado anteriormente, né? Então, a energização da contatora de número 1, ela ocorre de forma natural, tá? Agora, o que vai importar para a gente é como a gente vai ter essa comutação entre as contatoras de número 3, né? E as contatoras de número 2, certo? Nesse diagrama em particular, tá ok? Ele está fechando a ligação em estrela com a contatora 2 e a ligação em triângulo com a contatora de número 3. Ó. No diagrama anterior estava ao contrário, mas não tem problema nenhum. A gente vai conseguir interpretar. Esse D1 é a bobina do temporizador, que é o dispositivo que vai contar o tempo para a gente. Tá? Os contatos 15, 16 e 18 é o de um relé interno desse temporizador. Reparem que tem D1 e D1 aqui, né, linkando. Inicialmente a corrente elétrica
vai estar magnetizando essa bobina. Nós teremos a contagem de tempo, mas enquanto não chegamos ao valor de ajuste lá, os seus 10 a 15 segundos, nós teremos a contatora de número 2 funcionando, né? Que nesse diagrama a contatora de número 2 faz aquele fechamento em estrela. Reparem aqui, ó, que a gente vai curto-circuitar os terminais do motor, no caso os terminais 4, 5 e 6, tá ok? Se a gente for observar, ó, 4, 5 e 6, tá ok? Depois de um tempo ela vai comutar entre os pontos 15 e 16 para os pontos 15 e 18, ela vai trocar a posição.